13. O tempo diante das telas e a mãe ou o pai solteiro. Não há pobreza mais terrível que a solidão e a sensação de não ser amado. Madre Teresa Shannon, 10 anos, senta-se no concreto com sua mochila junto dela. As atividades extracurriculares terminaram, ela vê a mãe e entra no carro. Depois do jantar, Shannon termina o dever de casa e liga a televisão. Assiste a programas rotineiros por algumas horas. Não se sente feliz nem triste. É seu ritual de todas as noites até a hora de dormir. Mas as coisas não eram assim. Antigamente, ela se aninhava com a mãe no sofá para ler uma história ou dava um passeio de bicicleta no quarteirão com o pai. Porém, desde que os pais se divorciaram no ano anterior, Shannon mora com a mãe e vê o pai nos fins de semana. A mãe quase sempre está cansada após o trabalho, por isso Shannon aprendeu a não pedir que brinque com ela ou leia um livro para ela. Shannon sente saudade de sua família de antes. É difícil encontrar outra mudança que tenha afetado de modo tão profundo a natureza de nossa sociedade como o divórcio. Nos Estados Unidos, por exemplo, a proporção de lares com a ausência do pai ou da mãe aumentou 10 pontos percentuais entre 1970 e 2012, de 17% para 27%, de acordo com as estatísticas do censo. Sobrescrito uma assim, por haver muitas crianças vivendo somente com a mãe ou com o pai, queremos abordar algumas necessidades dessas famílias, principalmente no que diz respeito ao tempo diante das telas. A mãe ou o pai solteiro que procura atender às necessidades dos filhos, e ao mesmo tempo, precisa manter uma carreira e ao menos algo semelhante a uma vida pessoal conhece as tensões de liderar o lar. Se for essa sua situação, conhece muito bem as pressões de tempo, as demandas financeiras e a solidão que você e seus filhos vivenciam. Você se pergunta se é capaz de dar conta de sua missão como mãe ou como pai. Muitas vezes, sente-se sobrecarregado só em pensar de ter de fazer tudo sem ajuda. Quando seu filho pede para ver um pouco mais de televisão ou jogar videogame por mais 30 minutos, isso lhe dá um tempo sem interrupções para responder aos e-mails, limpar a cozinha ou passar alguns momentos a sós e em silêncio. Os aparelhos eletrônicos passam a ser uma companhia conveniente, porque mantém seu filho ocupado e longe de encrencas. Muitas mães ou pais solteiros não conseguem dar conta das atividades extracurriculares nem têm tempo ou energia para levar os filhos a um passeio pela cidade. A televisão, os videogames e a navegação na internet são os meios mais fáceis de aguardar uma ocasião mais propícia. Efeitos colaterais do tempo diante das telas em geral. A raiva torna-se mais intensa e dura mais tempo no coração dos filhos de pais divorciados. Crianças cujo pai ou mãe foi embora necessitam de tempo para chorar a perda. A canalização de tanta energia para sentimentos de tristeza, raiva ou insegurança pode resultar em notas baixas na escola, comportamento agressivo, menos respeito pelos adultos e profunda solidão. Enquanto permanece nessa instabilidade emocional, a criança procura preencher o vazio com videogames, filmes, mundos virtuais ou redes sociais. No entanto, é bem provável que o tempo excessivo diante das telas aumente os problemas emocionais da criança, em vez de diminuir. De acordo com a Clínica Mayo sobrescrito 2, o excesso de tempo diante das telas está ligado à obesidade. Quanto mais tempo a criança vê televisão, maior é o risco de ganhar peso. Além de ser sedentárias enquanto veem televisão, as crianças são bombardeadas com propagandas de alimentos e judiciais à saúde. E mais, comem sem pensar enquanto veem televisão. Sono irregular. Crianças que passam muito tempo diante da televisão são mais propensas a ter problemas de sono. A falta de sono produz transtorno de atenção na escola, fadiga e exagero na comida. Problemas de comportamento. As crianças do ensino fundamental que passam mais de 2 horas por dia vendo televisão ou usando computador são mais propensas a desenvolver problemas sociais, emocionais e de atenção. Desempenho escolar prejudicado. As crianças do ensino fundamental que possuem televisão no quarto tendem a produzir menos que os colegas que não possuem aparelhos eletrônicos no quarto. Violência. Quando exposta a games ou filmes violentos, a criança torna-se insensível à violência.
Resultado: aceitam o comportamento violento como forma normal para lidar com problemas. Menos tempo para brincar. Quando usam o tempo livre para ficar diante do computador ou da televisão, as crianças têm menos tempo para brincadeiras movimentadas e criativas. Esses efeitos colaterais são comuns a todos os filhos criados por mãe ou pai solteiro ou em lares com a presença dos dois, mas podemos ver que são especialmente prejudiciais à criança que já luta com problemas emocionais e comportamentais. A resposta para crianças criadas só pela mãe ou só pelo pai certamente não é aumentar o tempo diante das telas. As crianças sobrecarregadas de sentimentos negativos têm dificuldade de raciocinar com clareza. Ler com seu filho é uma solução positiva que pode ajudá-lo a pensar com clareza a respeito de sua dor e perda. Escolha histórias apropriadas para a idade de seus filhos dos primeiros anos da adolescência. Esse pode ser um tempo agradável de união entre vocês. Preste atenção às reações de seu filho enquanto você lê para ele. Para criar oportunidades de discussão no nível dele, pergunte o que ele está pensando. Inventar histórias juntos lhe proporcionará um vislumbre do que se passa no íntimo de seu filho e que ele não consegue verbalizar durante uma conversa. Reduza o tempo diante das telas e proteja o tempo para mim. A maioria dos pais e mães solteiros trabalham fora em período integral para sustentar a família e, no fim do dia, estão fisicamente exaustos. Não há dúvida de que a mãe ou o pai solteiro terá de reunir forças a fim de ter energia suficiente para cuidar das responsabilidades do trabalho e do lar. No entanto, é importante que os pais não sucumbam a horas a fio diante da televisão, dos videogames ou do celular só porque estão cansados demais para interagir com os filhos. Como a mãe ou o pai solteiro reduz o tempo do filho diante das telas enquanto protege o tempo para mim de que ela ou ele tanto necessita? Uma das melhores soluções é estabelecer um horário para os filhos dormirem, principalmente os menores. Se você estabelecer um horário mais cedo, a criança se adaptará àquela rotina. Se seu filho não estiver pronto para dormir mais cedo, diga: você não precisa dormir imediatamente, mas precisa ir para o quarto e ficar em silêncio. Leia um livro por alguns minutos até o sono chegar. Isso dá à mãe ou ao pai solteiro um pouco de tempo no fim do dia para ficar sozinho, respirar fundo e fazer o que necessita ser feito na casa sem interrupções. Um horário mais cedo para dormir é uma boa ideia para famílias com um ou dois pais presentes. Meus netos, de Gary, de 10 e 14 anos, vão dormir rotineiramente às 8 da noite. Podem ler no quarto até que o sono chegue, mas sabem que devem aquietar-se às 20 horas. As crianças fazem aquilo para o qual são treinadas. Quando a mãe ou o pai solteiro treina os filhos a dormir cedo, ela ou ele encontra o tempo de que tanto necessita para se cuidar, ao mesmo tempo que proporciona sono saudável aos filhos. As mães ou pais solteiros precisam calcular quanto tempo por dia deve ser dedicado aos aparelhos eletrônicos. Estudos mostram que as crianças que moram só com a mãe passam mais tempo por dia diante das telas. Sobrescrito 3. Se seu filho vê televisão ou joga videogames por mais de 2 horas, elabore um plano para reduzir o tempo dele diante das telas. Comece com estas ações simples. Decida antecipadamente quais programas seu filho pode ver. Espere a hora do início do programa para ligar a televisão. Desligue a televisão assim que o programa terminar. Não use a televisão como som de fundo. Faça uma tabela com o tempo de tela da semana. Marque o tempo que seu filho permanece diante da televisão a cada dia e sempre peça que ele confira. Decida se irá acrescentar o tempo não utilizado na próxima vez. Estipule determinados dias da semana, como sábado e domingo, para jogar videogames ou ver televisão, e não permita essas atividades nos dias úteis. Não permita que seu filho coma diante da televisão ou do computador. Depois de algum tempo, seu filho ficará com fome e desligará o aparelho. Explique para seu filho por que você está fazendo essas restrições. Fale sobre os benefícios de passar menos tempo diante das telas e mais tempo brincando ou lendo. Provavelmente seu filho resistirá no início, mas com o tempo lhe agradecerá por controlar o tempo dele diante da tela. Pais diferentes, regras diferentes. Aqui é um garoto muito ativo de 6 anos que adora videogames.
Quando está na casa do pai, nos fins de semana, ele pode jogar quanto tempo quiser, então ele joga com o pai durante horas. Durante a semana, porém, na casa da mãe, Zack só pode jogar 1 hora por dia. Mãe, Zack reclama: por que não posso jogar mais como faço na casa do meu pai? Não vejo a hora de voltar para a casa dele. A mãe de Zack explica que há regras diferentes na casa do pai e na casa da mãe. É claro que ela se sente frustrada por o ex-marido ser mais flexível com as regras do tempo diante das telas. Zack sente-se frustrado por não ter o que deseja. Nos lares onde só a mãe ou o pai está presente por causa do divórcio, algumas crianças, como Zack, têm contato frequente com aquele que não possui a custódia. Outras sofrem por ter contato negativo ou total falta de relacionamento. Quando duas pessoas compartilham a custódia de uma criança, como os pais de Zack, o ideal é que entrem em acordo com as regras do tempo diante das telas, procurando torná-las coerentes o máximo possível, para o bem do filho. Se a mãe de Zack proíbe videogames e o pai não impõe regras sobre o assunto, Zack se sentirá perdido entre as duas orientações. É razoável, contudo, que a mãe de Zack imponha limites e diga algo mais ou menos assim: em nossa casa, jogamos 1 hora por dia, mas não posso controlar seu pai. Ele é seu pai, então é claro que vai fazer o que imagina ser o melhor para você. Mas eu sou sua mãe, e tenho de fazer o que eu penso ser o melhor. Às vezes, a mãe e o pai são antagônicos entre si. Mesmo assim, seria recomendável que estipulassem juntos as regras sobre o tempo diante das telas, para que funcionassem nas duas casas. Talvez fosse interessante procurar um psicólogo ou pastor para ajudá-los a chegar a um acordo. Por vezes dá certo, e em outras vezes não se chega a um acordo porque um dos pais não coopera. Ainda assim, sempre vale a pena tentar, pelo bem da criança. O pai que passa menos tempo com o filho é quase sempre tentado a encher a criança de presentes como videogames, tablets e smartphones, talvez por causa do sofrimento da separação ou pelo sentimento de culpa por ter abandonado a família. Quando esses presentes são excessivamente caros, mal escolhidos e completamente diferentes dos que a mãe ou o pai com a custódia consegue comprar, os presentes tornam-se uma forma de suborno, uma tentativa de comprar o amor do filho. Talvez uma forma inconsciente de recuperar a custódia da criança. Se o filho tem regras conservadoras com a mãe, mas o pai permite tempo à vontade diante das telas, a criança vai preferir a casa onde há mais divertimento. Depois de passar um fim de semana com brinquedos novos, filmes e tempo ilimitado jogando videogames, a casa de quem tem a custódia durante a semana se torna um tédio. Às vezes a criança fica zangada com a mãe ou o pai mais rígido, mas com o tempo compreenderá que o mais rígido foi quem zelou verdadeiramente por ela. À medida que crescem, as crianças reconhecem que o pai sem a custódia estava usando os presentes e sendo exageradamente permissivo para manipulá-las e conquistar sua simpatia. Quando um casal divorciado se esforça junto para criar os filhos aplicando os mesmos valores e regras, as crianças reagem bem. Embora seja raro pais divorciados trabalharem em conjunto para o bem dos filhos, há muitos que estão tentando fazer isso. A ideia brilhante de um pai solteiro, a história de Jake. Jake é pai de 2 filhos muito ativos, Landon, 7 anos, e Dylan, 9. Alguns anos atrás, a esposa de Jake morreu num trágico acidente de carro. A família está se ajustando à nova vida com a ajuda de parentes e amigos. Para os meninos, a palavra verão significa viajar para outro estado e passar 2 meses na casa da avó. Na casa da avó, eles têm permissão para ver televisão horas e jogar videogames quanto quiserem durante o tempo livre, algo que não podem fazer em casa. Os meninos iam a acampamentos de verão e brincavam ao ar livre, mas agora estavam passando 5 horas por dia diante da tela. Quando voltaram para casa, depois de passar o verão com a avó, Landon e Dylan não desgrudavam os olhos da televisão. Jake pensou: assim não dá. Meus filhos não vão ficar com os olhos grudados na tela depois das aulas. Decidiu anunciar um plano ousado para os meninos. Durante um mês, vamos ficar sem televisão, sem filmes e sem videogames. Depois de um mês, vamos a um parque de diversões para comemorar. A princípio os meninos não reclamaram,
pois queriam ir ao parque de diversões. Em vez de ver televisão depois das aulas, os meninos liam livros. Imagine a satisfação de Jake quando viu os filhos com os olhos grudados nos livros e não na televisão. Em algumas manhãs, Jake chegou a ver os filhos acordados já às 6 da manhã, lendo. Depois de 2 semanas, Dylan disse: "Gostei de fazer isso, pois os livros são muito melhores que a televisão." É claro que houve problemas ao longo do mês, como quando Jake quis ver um jogo de futebol ou levar os meninos para assistir a um filme novo e não pôde. Mas, de modo geral, o jejum de telas foi um sopro de ar fresco e aumentou o tempo de leitura na casa. Terminado o mês, porém, os meninos voltaram a ver televisão. É fácil demais retroceder, Jake admitiu. Os meninos têm limites diários para ver televisão, 1 hora de manhã antes das aulas e 1 hora após as aulas. Também ganham pontos quando não veem televisão nos dias úteis, e os pontos se transformam em permissão para mais tempo. A televisão tem som alto e distrai, disse Jake. Se você quiser conversar com alguém, precisa competir com a televisão. Sem ela, os meninos encontram coisas melhores para fazer. Desenham ou leem, escrevem histórias ou conversam entre si. Jake dá este conselho a pais e mães solteiros: não use a televisão como muleta. Seus filhos podem ter livros e brinquedos, e gravitarão em torno dessas outras coisas. Eles podem reclamar, mas diga apenas: "Sinto muito, não vamos ligar a televisão." Talvez eles fiquem aborrecidos por 1 semana, mas se adaptarão. É preciso estar disposto a investir neles. Enchendo o tanque de seu filho mesmo quando o seu está vazio, encher o tanque de amor de seu filho parece impossível às vezes. Você está exausto, seu filho é exigente, e talvez seja você quem sinta falta de amor. No entanto, por mais difícil que seja a situação, você pode tomar algumas pequenas atitudes todos os dias para mostrar amor a seus filhos, principalmente ao falar a linguagem do amor de cada um deles. As necessidades dos filhos de mãe ou pai solteiro são as mesmas dos filhos que moram com a mãe e o pai. A diferença está em como essas necessidades são atendidas. Um dos dois, a mãe ou o pai, é o principal responsável por cuidar dos filhos, em vez de 2 pessoas. E quem cuida dos filhos sozinho, por divórcio, por viuvez ou por não ter se casado, é quase sempre o que mais sofre. As crianças também sofrem. As emoções mais comuns são medo, raiva e ansiedade. Filmes, televisão, videogames e mundos virtuais raramente resolvem esses problemas. É mais provável que o tempo excessivo ou impróprio diante das telas aumente essas emoções negativas, e elas podem esvaziar rapidamente o tanque emocional da criança. Negação, raiva e depois barganha, acompanhadas de mais raiva, são reações comuns ao sofrimento que os filhos do divórcio e os que perderam a mãe ou o pai sentem. Alguns atravessam essas fases do sofrimento com mais rapidez se um adulto importante na vida deles se dispuser a dialogar abertamente sobre a perda. As crianças precisam de alguém para conversar e chorar junto. Infelizmente, o tempo diante das telas impede essa comunicação e pode retardar o processo de cura das crianças porque elas nunca têm tempo para chorar. As distrações digitais retardam o sofrimento, e anos depois os sentimentos de medo, raiva e ansiedade virão à tona. Ouvir muito, falar pouco, ajudar seu filho a enfrentar a realidade, reconhecer o sofrimento e solidarizar-se com a dor, tudo isso faz parte do processo de cura. Mas essas coisas não podem ser feitas por meio de mensagens de texto. Se você sabe qual é a principal linguagem do amor de seu filho, seus esforços para atender às necessidades emocionais dele serão mais eficazes. Por exemplo, a linguagem do amor de Robbie é toque físico. O pai saiu de casa quando ele tinha 9 anos. Ao pensar no assunto, Robbie diz: "Se não fosse pelo meu avô, não sei o que teria feito. Na primeira vez que o vi depois que meu pai foi embora, ele me abraçou durante um longo tempo. Não disse nada, mas eu sabia que ele me amava e estaria sempre ao meu lado. Todas as vezes que vinha me visitar, ele me abraçava ao me ver, e quando partia fazia a mesma coisa. Não sei se ele sabia o quanto aqueles abraços significavam,
mas eram como chuva no deserto para mim. Robbie continuou: minha mãe também me ajudou muito, porque permitia que eu falasse e fizesse perguntas, e me encorajava a falar de meu sofrimento. Sabia que ela me amava, mas no início eu não estava disposto a aceitar seu amor. Ela tentava me abraçar e eu a empurrava. Acho que a culpava por meu pai ter saído de casa. Só quando descobri que ele foi embora por causa de outra mulher foi que me dei conta de que a havia julgado mal. Comecei, então, a aceitar seus abraços, e voltamos a ficar íntimos. É difícil aprender a encher o tanque de amor de seu filho quando seu está na reserva. Mas, como a mãe de Robbie, a pessoa sábia entenderá as necessidades exclusivas do filho, e tentará atendê-las. Se você já viajou de avião, ouviu a comissária de voo ensinar os passageiros a colocar a máscara de oxigênio antes de ajudar seu filho a fazer o mesmo em caso de emergência. Não menospreze sua necessidade emocional de amor, porque ela é tão real quanto a necessidade de seu filho. Se essa necessidade já não pode ser suprida pelo ex-cônjuge ou por um filho, a mãe ou o pai que ficou sozinho precisa aprender a procurar o apoio de amigos e familiares. Encontrando ajuda na comunidade, nenhum pai ou mãe solteiro pode atender sozinho às necessidades de amor do filho. É aí que entram em cena os avós e familiares, bem como a igreja e a comunidade. Os parentes são sempre importantes, mas tornam-se ainda mais quando as crianças sofrem perdas ou quando a vida se desestabiliza. Os avós que moram perto podem ajudar as crianças durante os dias da semana, e a presença deles pode alegrar não só os netos, mas também o próprio filho ou filha. Eles assimilam parte da carga emocional do pai ou da mãe. É verdade que isso nem sempre é possível. Os membros mais próximos de sua família talvez morem a centenas de quilômetros de distância. Se for esse o caso, não espere alguém perguntar se precisa de ajuda. Pode ser que as outras pessoas desconheçam sua situação. Se você ou seus filhos necessitam de ajuda, investigue os recursos disponíveis em sua comunidade. Alguém da escola de seu filho ou de sua igreja poderá orientá-lo na busca. Quanto mais contato seu filho tiver com exemplos positivos, melhor será. Criar um filho sozinho é uma das tarefas mais difíceis do mundo. Alice, que se divorciou já há alguns anos, dependia do filho para ser amada e aceita. Dedicou a vida inteira a ele e nunca o contrariou, pois temia sua desaprovação. Ao chegar à adolescência, o filho viciou-se em videogames, e Alice nunca o corrigiu nem mesmo quando o problema se refletiu em seu rendimento escolar. Ela precisava que o filho gostasse dela porque isso lhe dava o amor e a aceitação de que tanto necessitava. A mãe ou o pai solteiro precisa ter laços firmes de amizade fora de casa para não depender dos filhos quanto às suas necessidades emocionais. Embora ela ou ele possa conectar-se com amigos online por meio de uma rede social, o resultado só será positivo se o contato for feito pessoalmente ou por telefone. Muitos adultos confiam em mensagens de textos e tweets para manter contato com os outros, mas não é o suficiente. Muitas mães solteiras passam horas em redes sociais sem conseguir conectar-se com outra pessoa de maneira significativa. Uma palavra de advertência sobre novas amizades. A mãe ou o pai solteiro é extremamente vulnerável a pessoas do sexo oposto que podem aproveitar-se da situação num momento de fraqueza. Por necessitar tanto de amor, corre-se o risco de aceitar esse amor de alguém que tirará vantagem em termos sexuais, financeiros ou emocionais. Portanto, seja seletivo ao fazer novas amizades. A fonte mais segura de amor e comunhão encontra-se nos amigos de longa data, que conhecem seus familiares. A mãe ou o pai solteiro que tenta satisfazer a necessidade de amor e comunhão de modo irresponsável pode deparar com mágoa atrás de mágoa. Como pai ou mãe, você exerce a principal influência na vida de seu filho. A dignidade e sabedoria com que você lida com sua condição de solteiro ou divorciado é capaz de transmitir uma força enorme a seu filho. Você pode ajudar a recuperar a sensação de segurança dele, não com a companhia de aparelhos eletrônicos, mas com sua companhia e com a amizade de outros. Quando você vive numa comunidade de pessoas que se preocupam com você e com seus filhos, as crianças se adaptam melhor à vida do mundo real em vez de refugiar-se no mundo das telas.
É possível que seu filho não chegue à próxima fase do videogame mais recente, mas chegará aos próximos níveis de sucesso emocional, se você lhe mostrar o caminho com seu exemplo. Para refletir, quais são alguns dos desafios singulares que você enfrenta como mãe ou pai solteiro? Seu filho enfrenta um ou mais destes problemas: obesidade, sono irregular, mau comportamento, desempenho escolar insatisfatório ou agressividade. Em caso afirmativo, você acha que o tempo diante das telas está contribuindo para isso? Que horas seu filho se deita? Ele dorme mais cedo para que você tenha um tempo só seu no fim do dia? Você e seu ex-cônjuge compartilham a custódia dos filhos? As regras relacionadas ao uso de aparelhos eletrônicos são diferentes das de seu ex-cônjuge? Se sim, vocês poderiam trabalhar juntos para ter regras mais coerentes? Você gostaria de tentar um jejum das telas, como fez o pai na página 214? Em sua opinião, o que funcionaria para você e seus filhos? Quando você deseja encher o tanque de amor de seu filho todos os dias, que obstáculos enfrenta? Você vive numa comunidade de pessoas carinhosas que lhe dão apoio como pai ou mãe? Como você pode buscar apoio construtivo de outras pessoas, caso não o tenha neste momento?